Olá, turma. Quero trabalhar com vocês um assunto que é a construção dos diagramas concentração-tempo. Quando você já conhece a lei de velocidade integrada. Isso aí envolve você utilizar uma ferramenta de computador, uma planilha normalmente. Tem outras ferramentas possíveis, mas nós vamos trabalhar com planilha, que é algo acessível, que praticamente qualquer computador tem ou tem online como acessar. Então, a ideia é que quando você tem uma reação química qualquer, por exemplo, A sendo convertido em B, a lei de velocidade que a gente conhece, ela fala para ti qual é a velocidade da reação dadas as concentrações das espécies, dos reagentes, catalisadores, enfim. Quando a gente prosseguiu com a nossa teoria e chegamos na lei de velocidade integrada, nós aprendemos a construir matematicamente a concentração como uma função do tempo. Então isso se torna bem útil para a gente calcular a concentração do reagente, ou também dá para utilizar cálculos estequiométricos e saber a concentração de cada produto no tempo arbitrário que a gente quiser. Só que a gente não vai fazer manualmente esse cálculo todas as vezes. A gente deveria aprender a usar uma ferramenta computacional que faça isso para nós quantas vezes a gente quiser. Então, a ideia é que, conhecendo a lei de velocidade integrada e as condições iniciais da nossa reação, você vai calcular todas as concentrações de interesse no tempo que tu quiser e vai poder, inclusive, traçar o gráfico disso, certo? Então, eu vou pedir que tu pegue uma planilha também, abra ela e realize os cálculos que nem eu vou realizar aqui com vocês, certo? Muito importante que todos dominem o uso da ferramenta. Então tá, vamos estudar primeiro um caso de uma reação de primeira ordem. Vamos dizer que a substância A se converte em B numa cinética de primeira ordem, em que a velocidade é K vezes a concentração de A. Nós conhecemos a lei de velocidade integrada, é essa aqui, certo? Essa lei de velocidade integrada aqui, em que a concentração ela é a concentração inicial vezes E elevado na menos kT, ou como se escreve, né, exp de menos K vezes T. Então, dada essa lei de velocidade integrada, nós vamos desenvolver aqui um cálculo. Vamos primeiro estipular as condições iniciais. O que vai ter dentro do nosso recipiente no primeiro momento? Vamos supor que tem a solução contendo A, o reagente A, que a concentração seja 0,200 mol por litro. B ainda não se formou, então no momento inicial é zero a concentração da substância B. Vamos dizer, né, a título de exemplo, que a constante de velocidade seja de 0,035 minutos na menos 1. E vamos dizer, para a gente ter uma ideia do quanto a gente deve calcular, assim, qual é os tempos que a gente precisa calcular, vamos ver a meia-vida dessa reação. Meia-vida, olha aqui, nossa primeira fórmula nesse Excel, é igual, eu escrevo, né, sinal de igual, logaritmo natural de 2 dividido pelo quê? Pelo valor de K da constante. Então eu vou botar aqui, clicar na célula que contém o K e dar Enter. Ele me deu aqui, tem mais casas depois da vírgula, só que eu pedi para ele mostrar só até aí. Então 19,8 minutos. Então quer dizer que na nossa reação a meia-vida será cerca de 20 minutos, né? 19,8. Né? Então eu acho que a gente poderia ir até uns 100 minutos de reação no nosso monitoramento, tá bom? Então eu preparei aqui já uma coluna com o tempo em minutos
né, indo até 100. Vamos colocar aqui os valores concentração de A em mol por litro. Como é que ele vai calcular? Como é que ele deveria calcular? Eu sei que a concentração inicial é 0,200, tá aqui. Mas o segredo é que eu escrevo uma fórmula que eu possa arrastar e calcular em todos os instantes de tempo, certo? Então a fórmula que eu tenho que, de alguma maneira, programar aqui nessa célula vai ser esta, equivale a esta matemática que está aqui, concentração inicial vezes exp de menos k vezes tempo. Então eu devo fazer o seguinte, eu clico na célula, para que ele entenda que é uma fórmula, escrevo sinal de igual, escrevo a concentração inicial. A concentração inicial está nessa célula aqui, na célula B8, coordenadas B8. Só que eu vou clicar aqui no F4 no meu computador, ou então escrever $B, $8, para que quando eu arrastar, essa célula se mantenha na mesma posição, ele busque sempre no mesmo lugar a informação. Tá bom, concentração inicial vezes exp de quê? De menos o valor de K, que é esse aqui, de novo, para que quando eu for arrastar ele não venha tirar do lugar de onde ele pega a informação, do K, eu vou apertar o F4 ou escrever $B, $10, as coordenadas da célula onde está o número, o valor do K. Vezes o tempo. O tempo que ele tem que ler é o tempo que está aqui na célula ao lado. É esse aqui, esse tempo vale 0, né? Mas é dali que eu tenho que pegar. E esse sim, quando eu arrastar, eu quero que ele vá acompanhando. Então, fecho parênteses e dou Enter. Então aqui, ó, isso quer dizer que quando eu for arrastando assim, ele vem calculando, certo? Ele vem calculando. Ups. Dá essas panes aqui de vez em quando. Vem. Então ele vai jogando isso no gráfico também, certo? Então tá. Vamos pedir que ele calcule até 100 minutos. Ops. Arrastei um pouquinho a mais do que devia. Então tá. Parece que nós já temos aqui um lindo gráfico mostrando A em função do tempo. E de fato aí, ó, perto de 20 minutos, ó, 20 minutos, a concentração caiu a 0,1, que é a metade. Depois ele vai caindo mais e mais vezes, numa curva exponencial decrescente. Outra coisa que a gente poderia colocar aqui é a concentração do produto B. O produto B, ele é bem fácil de calcular, porque a estequiometria dessa reação aqui, ela é 1 para 1. 1A se converte em uma unidade de B. Tem algo estranho aqui. Tá. Concentração de B em mol por litro. E aqui eu tenho que então pedir que ele calcule para mim. Como é que eu vou calcular quanto eu tenho de B? A quantidade que eu tenho de B, ela é simplesmente a quantidade que desapareceu de A. Então, se eu tinha uma quantidade inicial de A de 0,200 e subtraio aquela quantidade que eu tenho no momento que eu quiser, essa diferença é quanto se formou de B. Então, de novo, vou pegar a quantidade inicial de A, vou firmar essa célula, fixar essa célula com o F4 aqui, $B, $8, menos a quantidade que ele tem no tempo atual, que é a que está a célula à esquerda. Fecho parênteses. Então, isso aqui, essa diferença
tá? Essa diferença é quanto de A foi consumido e, portanto, é quanto B foi produzido. Pode perceber que conforme o valor de A vai baixando, o valor de B vai subindo, certo? Ele está aqui, ó, ele vem vindo aqui, é só eu puxar e arrastar até a marca. Pronto. Então está aqui um lindo gráfico mostrando a evolução da concentração de A, que vai decrescendo, e da concentração de B, que ela vai aparecendo, né, conforme o A desapareceu. Certo? Vocês conseguem fazer isso no computador de vocês? Então tá, dá uma pausa no vídeo, se for o caso, e faz, tá? É importante que domine como fazer isso. Quero prosseguir para mais uma reação. Agora vamos dizer que temos a reação de segunda ordem A produzindo 2B com a lei de velocidade igual a K vezes concentração de A ao quadrado. Nós sabemos programar a lei de velocidade. Sabemos calcular a concentração em função do tempo? Sim. Ela está dada aqui. Certo? Ela está dada aqui. E 1 sobre A é 1 sobre A inicial mais KT. Então, se eu quero o próprio valor da concentração de A, eu vou ter que... Eu tenho ali em cima 1 sobre A. Eu preciso do A mesmo. Então, eu vou fazer 1 sobre tudo aquilo que está ali em cima. Ou seja, 1 sobre... Daí, o que eu tenho que botar? 1 sobre... Acho que eu vou copiar o que está ali em cima. Então tá, é 1 sobre todo esse negócio, é isso que eu vou precisar calcular. Vou estipular que a minha concentração inicial de A é 0,200, que nem o anterior. B, não existe o produto B no início. Constante K, 0,25 molar na menos 1, minuto na menos 1. Então, para essa concentração inicial de A, vai dar um tempo de 20 minutos de meia-vida, de modo que acho que uns 100 minutos de reação já vai ser interessante para nós aí. Uma coisa que muda é que eu tenho... A estequiometria não é mais 1 para 1, tá? É 1 para 2. Então vamos lá, vamos programar o que a gente precisa programar. Concentração de A em mol por litro. Como é que vai ser dada essa concentração de A? Bom, a fórmula ela já está aqui guardadinha, né, nessa caixinha. É isso que a gente tem que traduzir lá. Então, é igual a 1 sobre, abre parênteses, e aí o que eu tenho que escrever aqui dentro? 1 sobre a concentração inicial, que é essa aqui, que está na minha célula B9, e eu tenho que firmar ela, fixar ela. Então, 1 sobre o $B, $9. Tá bom. O que eu escrevo agora? Mais o valor de K, constante de velocidade, que está aqui. Essa também, para a hora que eu arrastar, eu preciso que ela esteja firme. Então, $B, $11. Vezes tempo. O tempo da coluna do lado aqui. Fecho o parênteses, então confiro isso aqui, programa, né, o que essa fórmula estava mandando a gente fazer. Dá Enter. E então ele, claro, no instante inicial não consumiu nada, mas passando alguns instantes, ó, você percebe que vai consumindo aos pouquinhos, tá? Vamos puxar até o minuto 100 lá embaixo. Aí.
Então, se você olhar para o gráfico, você vê que ela vem decrescendo, a concentração de A vem decrescendo, mas não é um decaimento exponencial. Se tu lembrar lá no exercício anterior, olha como ele vinha decrescendo e praticamente encostava aqui no eixo, no eixo X, bem rápido até, né? 100 minutos aí estava quase rente ao eixo. Aqui não. Vocês percebem que conforme uma reação de segunda ordem vai avançando, a concentração do reagente fica mais baixa, a reação começa a ficar muito mais lenta. Então, em 100 minutos ainda tem uma boa quantidade, né, uma quantidade aí generosa do reagente, certo? Outra coisa que tu pode, né, prestar atenção é como a meia-vida aqui não é constante, né? Tu vê que a primeira meia-vida de 0,2 caindo para 0,1 demorou 20 minutos, mais ou menos. Mas de 0,1 para 0,05, olha, vai ser lá no minuto 60, mais ou menos. Então, do 20 até os 60, tem cerca de uns 40 minutos para a segunda meia-vida, certo? E a terceira meia-vida seria muito maior ainda. Então, tá. Agora, a gente vai completar aqui a coluna da tabela que está faltando. Lembrem que ela é uma reação que produz 2 mols de B para cada 1 de A. Então, está se atrapalhando aqui, pera. Aqui. Concentração de B em mol por litro. O que eu deveria fazer? Bom, o segredo é começar observando a quantidade de A que desapareceu. Então, eu vou abrir o parênteses, pegar a quantidade inicial de A, fixar esse valor, e subtrair aquela quantidade que se encontra presente agora, no tempo em questão. Fecho o parênteses. Isso que está dentro do parênteses representa, então, quanto do A desapareceu. Agora, aquela quantidade que desapareceu do A, ela é igual à quantidade do B que se formou? Não, não é. Forma-se 2B para cada A. Então, eu vou fazer isso multiplicado por 2. Então, botei aqui vezes 2. Então, tá. Eu vou botar aqui algumas células. Ó, então, você percebe que começa a se formar aqui rapidamente uma quantidade de B. E percebe que a velocidade, como essa curva vermelha está subindo, ela é bem maior do que a descida da curva azul do reagente. Claro, porque se forma 2, né, se forma em dobro, certo? Então tá, vamos arrastar aqui. Então aí está o nosso diagrama em que A e B são colocados em função do tempo. Se eu desse um tempo infinito, esse A acabaria sendo totalmente consumido e o B subiria até a altura da linha 0,4 aqui, né? Formaria 0,4 molar a concentração final de B. Mas isso demoraria um tempo realmente longo, então vamos deixar assim como está. Então, o bom de você ter um diagrama desenhadinho é que você pode simplesmente ler informações no gráfico a hora que você quiser. Por exemplo, quer saber em que tempo a concentração de B atinge 0,3. Localiza o ponto ali, ó, perto de 62 minutos. Em que momento a concentração de A e de B são iguais? Seria mais ou menos por aqui, perto de 10 minutos. Essas coisas a gente pode descobrir, então, né, com mais facilidade só inspecionando o que o gráfico traz. Fechou? Que mais poderia falar para vocês? Tá, eu não construí ali o gráfico no Excel mostrando ali que é uma dispersão, tá? Eu tenho que, quando você for construir,
vai pedir lá o Excel, constrói um gráfico do tipo dispersão. Aí você pode, né, ele vai ficar ou em pontinhos aqui, ou você pode pedir que ele mostre a linha, certo? Mas é muito importante que não escolha os outros tipos de gráfico. Então tá, pessoal, acho que era isso, né, para esse momento. Por favor, pratiquem e qualquer problema, entre em contato, certo? Tchau, um abraço.